Um monte na Galiléia, um papa do século XV em Roma e um exército turco parado às portas de Belgrado, todos a 100 quilômetros por hora. Quem tem mais a ver com o dia de hoje? Eu sou o Thiago Lacerda e eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos, todos os santos do dia. Aqui no Hub Católico nós temos todo santo dia um vídeo sobre todos os santos do dia, com destaque para um especial ou para uma festa. O dia de hoje vai nos mostrar. Porque hoje o nosso destaque, assim como ontem, foge um pouco do padrão do todo santo dia. A gente não tá falando de um santo, de uma santa, mas a gente tá falando da festa do Senhor. Hoje é dia da transfiguração do Senhor. Eh, Ela abre a lista do martirológio de hoje, que vocês podem encontrar no link aqui embaixo, martirológio do Hub Católico, hubcatólico.com/martirológio, bem fácil. Eh, com, sendo a maior festa do dia, o maior grau litúrgico do dia, acima de qualquer dos santos que vocês vão encontrar listados aqui abaixo, nós temos então a transfiguração do Senhor, que eu imagino que muitos de vocês conheçam o episódio da transfiguração, a subida ao Monte Tabor, com os apóstolos São Tiago, São Pedro e São João, acompanhando Nosso Senhor. Ela acontece logo depois de um momento decisivo do Evangelho. Cristo tinha acabado de perguntar aos apóstolos quem diziam que ele era. O apóstolo Pedro, é, na sequência, né, uns dizem que é Jeremias, outros que é Elias, outros que é João Batista. São Pedro então toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E naquele momento Nosso Senhor anuncia pela primeira vez que sofreria, morreria, ressuscitaria. Logo depois disso, é, ele separa 3 dos 12, o próprio São Pedro, a quem ele tinha dito que seria a pedra, que logo na sequência disse: Afasta-te de mim, Satanás. Chama o próprio São Pedro, São Tiago e São João, os 3 apóstolos do círculo mais íntimo de Nosso Senhor, os 3 amigos mais íntimos dele. Sobe com eles no Monte Alto, Monte Tabor, e eh, tem ali a sua transfiguração, a sua. eh, é escasso dizer transformação, mas para quem não está acostumado com os termos católicos, né, talvez não tenha ouvido ainda, se converteu há pouco, não ouviu esse termo ainda. Eh, o rosto de Cristo resplandece como o sol, as vestes ficam brancas como a luz. É como se ele tivesse um corpo fulgurante, que a gente compreende como o corpo perfeito, o corpo sem máculas. Ao lado dele aparecem as figuras que os próprios apóstolos reconheceram na hora, eh, Moisés e Elias, São Moisés e Santo Elias, santos que nós já vimos aqui no Todo Santo Dia, estão escritos no Martirológio Romano. A lei e os profetas, conversando com aquele que é a própria lei, que é o próprio Espírito que traz a profecia, que é a verdade em si. E aquele que cumpre tanto a lei quanto a própria profecia. Uma nuvem luminosa desce, cobre todos eles, e dentro da nuvem sai a voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, outras traduções: em quem boto o meu agrado. Ouvi-o. É uma forma muito semelhante à do batismo no Rio Jordão também, né, que algumas traduções botam como: Eis o meu filho amado em quem ponho o meu bem-querer. A gente tem algumas variações na tradução para o português, né, mas São Lucas registra isso no batismo. Bom, esse episódio é o episódio que a gente conhece, é dele que a gente está falando. A festa é a festa desse momento da vida de Nosso Senhor. Ao longo do ano nós temos essas festas que tratam da vida do próprio Cristo, dos episódios vividos por Jesus.
Alguns deles são momentos que a gente revive, né, que a gente, medita apenas na missa, mas outros partem para além da missa. A festa da transfiguração hoje vai ser vista na liturgia da missa, mas ela deve ser meditada para além da missa. O catecismo chama esse episódio de antegozo do reino, ou seja, uma prova do reino dos céus, um pouco daquilo que é o reino dos céus. Tanto é que os próprios apóstolos pedem para que eles fiquem lá. Eh, a gente muitos santos, entenderam isso como um instante de glória entre o anúncio da cruz e a própria cruz. São João Crisóstomo, já pregava que o propósito desse episódio era, muito simples, era preparar os 3 apóstolos que também estariam com Nosso Senhor no Getsêmani, para que não perdessem a fé quando vissem Nosso Senhor sofrer. Ou seja, eh, os mesmos apóstolos do Tabor são os apóstolos que estavam lá quando Jesus foi preso, que, a quem ele pediu que vigiassem enquanto ele orava e suava sangue. Séculos depois disso, em Roma, São Leão Magno diria a mesma coisa, de São João Crisóstomo, com outras palavras: "A transfiguração existiu para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz, antes que ela chegasse". Só que essa cena entre a cena contada nos evangelhos, obviamente no século I, e a festa da transfiguração, eh, que nós celebramos no dia 6 de agosto, nós temos um espaço de séculos, nós temos santos como São Leão Magno e como, São João Crisóstomo comentando esses momentos, nesse meio tempo, mas, eh, a festa instituída como nós temos hoje é algo que, leva um tempo para acontecer. Essa é uma festa que ela já era celebrada, no Oriente Católico, a transfiguração ela já era celebrada pelo menos desde o século IV, mais ou menos, né. Na Armênia, ela era uma das 5 grandes festas do ano. Na Síria, era uma festa de primeira classe. Inclusive, no Oriente, a data de 6 de agosto, ela é indicada que, esteja ligada à dedicação de algumas igrejas erguidas no próprio Monte Tabor, ali por volta do ano 400. Mas no Ocidente essa festa demorou a chegar. Ela começa a ser mencionada ali, em algumas regiões da Gália, da Inglaterra, da Alemanha, por volta do século IX, mas ainda assim em datas, mais aleatórias, eh, não no sentido de: "Ah, vamos festejar em qualquer dia", certamente com alguma lógica, mas datas que não condiziam entre si e nem com a data do Oriente, algumas em julho, em março, em setembro. Mas, o estopim que traz a festa da transfiguração de forma universal, com data fixa, se dá no episódio de guerra. Em 1453, Constantinopla já tinha caído nas mãos do sultão Mohammed II, foi o fim do Império Bizantino, mais ou menos 1000 anos depois da queda da Roma ocidental. 3 anos depois disso, eh, esse mesmo sultão, Mohammed II, avança sobre a fronteira do Reino da Hungria, ou seja, eh, deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa, mas século 13 estamos 15 estamos falando. Vejam só, esse aqui. Nós temos a tomada de Constantinopla aqui e temos então esse movimento que ruma para o centro da Europa e vai tomar então o reino da Hungria. Nesse momento deve ser essa fronteira aqui inclusive que já está marcada. E as portas, da cidade de Belgrado, na época chamada Nandorfehérvár, nós tínhamos, então, esse grande exército do sultão,
E do lado dos católicos nós tínhamos 2 grandes nomes que seguravam essa linha. Curiosamente, um deles é um frade. O primeiro era João Hunyadi, que era o regente e capitão general da Hungria. E o segundo era São João de Capistrano, que era um frei franciscano que tinha organizado uma cruzada popular de camponeses armados com foices, forcados. Em julho de 1456, esse cerco foi rompido por essas duas frentes organizadas. Belgrado, então, consegue resistir àquele ataque, e aquilo foi visto como um freio decisivo ao avanço turco sobre a Europa Central. Lembrem que a gente viu alguns séculos atrás o avanço dos muçulmanos pela Península Ibérica, freado apenas pelo Reino Franco, Carlos Magno. Então, para a Europa daquele momento, era o mesmo terror dos muçulmanos invadindo por outro lado, mas avançando sem parar, tomando Constantinopla, tomando todo o Oriente, naquele momento que já não era católico, tá? Dá para se dizer que era cristão, um Oriente ortodoxo, mas ainda assim uma religião, né, uma fé muito mais ligada ao catolicismo do que era a fé muçulmana. Então, ver uma cidade como Belgrado segurar essa invasão e rechaçar essa invasão, e ainda mais com uma das frentes sendo um frei católico franciscano com cidadãos simplórios, isso cria uma esperança no povo, na cristandade ocidental. Inclusive, os dois heróis dessa vitória não vivem muito tempo. João Hunyadi morre de peste, que ele contrai no próprio acampamento, alguns dias depois da batalha. E São João de Capistrano morre alguns meses depois, também doente, tá? Mas a notícia da vitória, ela eleva a moral na Europa. Ela chega a Roma naqueles dias ali de agosto. Papa Calixto III manda tocar os sinos, repicar ao meio-dia em toda a cristandade, pedindo intercessão por aquela guerra. E naquele momento, né, naquele mesmo ano, ele decide tornar obrigatória para a igreja inteira uma festa que já existia, né, havia mais de 1000 anos no Oriente, mas que não tinha data fixa e nenhuma celebração unificada no Ocidente. Então, Papa Calixto III, ele entende, ele ouve a providência divina, ele analisa, ele vê como Nosso Senhor domina a história de modo a nos mostrar como as coisas devem acontecer. E ele nota que aquela festa que estava espalhada na cristandade ocidental, mas que já existia no Oriente, se dava justamente naquele mesmo momento e decide trazer essa festa como uma festa universal da Santa Igreja. Então, eh, a partir desse momento, no século XV, nós temos a festa que nós celebramos hoje, tá? Inclusive a Transfiguração é a festa titular da Basílica de São João de Latrão, em Roma, tá? Inclusive, é a festa por excelência ali. Mas, como vocês sabem, não é apenas do destaque que vive essa série de vídeos que vive todo santo dia. Nós temos muitos santos no dia de hoje, santos importantes da gente falar, que certamente estão abaixo da grandeza de Nosso Senhor, da transfiguração de Nosso Senhor, mas que por própria vontade dele estão ali, partilhando esse dia com ele. Vamos ao nosso martiriológio. Antes eu vou te pedir para deixar o teu like, a tua inscrição. É muito importante que tu esteja aqui, que tu dê o teu like para que o YouTube entenda que tu tá gostando do vídeo, acompanhando o vídeo.
que tu veja até o final, que tu compartilhe com seus amigos, com aqueles que não conheciam a história, por exemplo, da transfiguração. E eu te convido, se esse vídeo já tá, sendo bom para ti, já tá te ajudando, eu te convido a ser membro do Hub Católico. E o que é ser membro do Hub Católico? É, sim, claro, colaborar para que, eh, esse vídeo aconteça, para que esses conteúdos estejam aí, mas é também ter parte em tudo que o Hub faz, tudo do Hub. É poder acessar os jogos completamente, é poder, eh eh, acessar os nossos e-books, os nossos cursos. Aqui embaixo tem um link para o Hub Unum, que é a assinatura completa do Hub. Então, além de apoiar os conteúdos, tu vai ter acesso a tudo que a gente produz, né. O Martiriológio, que é um site gratuito, ele é eh uma das tantas coisas, né, um dos tantos sites, aplicativos, ferramentas do Hub Católico que já existem hoje e muitos ainda estão por vir. Tem vários que estão batendo a porta, que nos próximos meses vão estar saindo em sequência. Em breve, se Deus quiser, também aplicativo para iPhone, para Android. Então, rezem pelo Hub Católico, sejam membros do Hub Católico. Com esse acesso do Hub Uno, vocês jogam o Romaria, o Quiz Católico, que está quase sendo lançado. Tem acesso já ao e-book, eh, do Guia de Eventos Paroquiais, que já foi lançado há algum tempo. O curso Pilares da Ordem, que está saindo, História da Igreja, através dos grandes fundadores, santos fundadores das ordens religiosas. E por aí vai, tem muita coisa, tá? Em breve eu vou anunciar alguns produtos bem legais aqui que tem muito a ver com o que a gente fala. Mas voltemos ao nosso Todo Santo Dia de hoje. Nós temos então a transfiguração do Nosso Senhor no primeiro elogio, no segundo nós temos São Sisto, Papa e Mártir, em Roma ali de 258, o auge da perseguição do imperador Valeriano contra os cristãos, eh, que inclusive proíbe toda reunião litúrgica, que manda executar sumariamente bispos, presbíteros, diáconos. São Sisto era papa há pouco mais de um ano, quando foi surpreendido presidindo uma celebração no cemitério de Calixto, do Papa São Calixto, na Vila Ápia. Foi decapitado ali mesmo, junto com vários diáconos. O próprio martirológio nessa entrada já aponta a memória desses companheiros no dia de amanhã. Então, os companheiros de São Sisto II vão ser celebrados no dia de amanhã. E é um dos papas mais venerados da antiguidade. Ele é citado nominalmente no cânon romano, na primeira oração eucarística da missa, né? Um dos diáconos que serviam com ele, por exemplo, São Lourenço, seria martirizado 4 dias depois, no dia 10. É uma história para outro dia, mas também um dos grandes santos da antiguidade. No terceiro elogio temos os santos Justo e Pastor, mártires, na Espanha romana em 304, no extremo ocidente. Na perseguição de Diocleciano, aquela perseguição na volta entre os séculos 3 e 4, São Justo e São Pastor eram irmãos que crianças, estudando numa escola da cidade, ao saberem que os católicos estavam sendo julgados ali perto, largaram as tábuas de escrita, né, correram por conta própria para se declarar católicos diante do governador. Eles foram presos, açoitados e, encorajando um ao outro, foram degolados pela fé em 304. São os padroeiros de Alcalá de Henares e de Madrid, tá? No quarto elogio, Santo Hormisdas, papa que morreu em 523, tá, junto ao túmulo de São Pedro. Eh, Foi papa entre 514 e 523. Um dos feitos que marca o pontificado dele foi o de encerrar o cisma acaciano, que foi uma ruptura de 35 anos entre Roma e Constantinopla, uma das tantas que a gente vai ter ao longo dos séculos, é causada justamente pelo patriarca Acácio, patriarca de Constantinopla, que tentava agradar os monofisitas sem afirmar claramente o Concílio de Calcedônia. Então, o Papa Santo Hormisdas escreveu a chamada Fórmula de Hormisdas, que é uma profissão de fé que o imperador Justino I acabou aceitando em 519, o que reatou a comunhão entre Oriente e Ocidente, que vai ser depois rompida definitivamente já no século XI.
O Beato Otaviano, bispo de Savona, em 1132, ali na Ligúria italiana, foi irmão do Papa Calixto II, mesmo Papa que em 1122 encerrou a questão das investiduras, que era aquele problema com o Sacro Império Romano, né? Acabou com a Concordata de Worms. E antes de ser bispo, ele viveu uma vida monástica de claustro, enquanto monge foi elevado, eleito bispo, como acontecia com muitos naquele momento. Morreu em 1132. O Beato Gesselino, um eremita do território atual de Luxemburgo, morre por volta de 1138, que, ao que dizem as fontes bibliográficas, habitava um bosque, passou boa parte da vida dele sendo eremita em uma floresta solitária em Luxemburgo. São Domingos de Gusmão, santo do dia de hoje, grandíssimo santo do dia de hoje, inclusive um santo que está presente no curso Pilares da Ordem. Então, se tu quer saber um pouco mais da história dele, vale a pena ou comprar o curso, está disponível, ou assinar o Hub Uno, que vai te dar esse curso entre todas as outras funcionalidades. São Domingos de Gusmão, um santo fundador da Ordem dos Pregadores, dos Dominicanos, a ordem que respondeu à heresia cátara, no sul da França em especial, os albigenses, e que conduziu por muitos anos a Santa Inquisição. Então, São Domingos de Gusmão, um santo importantíssimo para a história da igreja. O próprio martirológio romano nos indica também, como costuma acontecer, que a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, de fato, vai ser celebrada no dia 8. A gente vai falar dele também. Mas hoje é o dia da morte de São Domingos de Gusmão, que é deslocada justamente para não se confrontar com a transfiguração de Nossa Senhora. Santa Maria Francisca de Jesus, fundadora, que morreu em 1904 em Montevidéu, uma santa recente, que fundou o Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores, né? Fundou no Piemonte, na Itália, e ela própria vem para a América Latina, traz a congregação e acaba morrendo no Uruguai. O Beato Carlos Lopes Vidal, um mártir espanhol de 1936, da Guerra Civil Espanhola, assim como o Beato Adolfo Jaime, também espanhol, na Catalunha, um lasalista que morre em 1936. Também na Espanha, mas em Toledo, o Beato Saturnino Ortega Monte Alegre, na mesma perseguição da Guerra Civil Espanhola. E por fim, o Beato Tadeu Duni, que morre perto de Munique, na Alemanha, durante a ocupação da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Manda esse vídeo para alguém que precisa lembrar que a fé tem raiz histórica, que a fé católica ela tem uma coerência histórica, que a providência divina move a fé ao longo da história. Manda esse vídeo para quem não conhece a história da Transfiguração do Senhor, para quem não conhece os santos de hoje. Considera ser membro do Hub através do Hub Uno ou do Hub Plus, uma assinatura com um pouco menos de acessos, mas que também tenho certeza que vai te ajudar muito. Além disso, tu colabora para que esse conteúdo exista, certo? Deixa o teu like, a tua inscrição. Me conta nos comentários qual santo te chamou mais atenção e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau!